Oi pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Alexander Augusto e eu estou aqui para a gente gravar um gabarito antes de sair o gabarito oficial lá da banca da prova da GPEM DF. Vamos lá comigo? Eu peguei algumas questões e percebi que a gente tem aqui a questão número 30, que também está relacionada ao direito administrativo, relacionada lá à Lei 8429, a Lei de Improbidade. E ela diz assim: os atos de improbidade, ou seja, aqueles que ferem a moral e a ética no exercício da função pública, conquanto imunes à ação penal, podem motivar a suspensão dos direitos políticos e a indisponibilidade dos bens dos que forem considerados ímprobos. Alguns candidatos focaram só na parte final, suspensão de direitos políticos e indisponibilidade de bens, porque a Constituição ainda fala perda da função pública e o ressarcimento ao erário. Mas essa questão está errada. Deixa eu te mostrar aqui no material. Vem aqui comigo, olha lá. Perceba que essa suspensão dos direitos políticos está correta. Realmente nós teremos a suspensão dos direitos políticos, tudo bem. Indisponibilidade dos bens, tudo bem. Só que ele fala aqui, os atos de improbidade, conquanto imunes à ação penal. E o artigo 12 da Lei 8429, ele é bem claro ao estabelecer que não é imune à ação penal. Há uma independência das instâncias. Mesmo que o agente responda pelo ato de improbidade, ele pode responder também na esfera penal se esse ato caracterizar um crime, né? Então, esse item aqui, eu marquei ele como errado. Vou botar falso aqui, falso. Ou, vou botar falso, que eu gosto de colocar V ou F. Tá, próxima questão. A próxima fala assim, veja você, questão 71. O ato administrativo discricionário é insuscetível de exame pelo Poder Judiciário quanto a qualquer de seus elementos. A prova ela pega algo que é muito cobrado aqui, que os alunos decoraram, que judiciário não controla ato discricionário. Isso é uma mentira. O judiciário não controla o discricionário se for na conveniência e na oportunidade, mas nada impede o controle no aspecto da legalidade. Então, se o ato discricionário for ilegal, o judiciário vai fazer a anulação. Então o item ficou errado, vou marcar com você aqui no material. Item 71, questão errada. Falsa. Então, discricionário, quando ele fala que é insuscetível, errado, pode controlar na legalidade. Questão 72 diz pra gente: com base em seu poder de autotutela, a administração pública pode invalidar seus próprios atos? Item certo. A autotutela é o controle, é a tutela dos próprios atos. A administração pode anular ou revogar seus atos, entendimento antigo do Supremo, entendimento que consta expressamente na Lei 9784. Então, vamos marcar aqui nesse item 72, item certo. Com base no poder da autotutela, a administração pode invalidar seus próprios atos. Ok. 73. 73 diz assim: conforme entendimento do Supremo, admite-se a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado? Não é possível, até então, a delegação do poder de polícia a pessoas de direito privado. Perceba que é sim possível a delegação do poder de polícia, mas somente para pessoas de direito público. Então o poder de polícia, ele surge com o Estado, eu estou falando de administração direta, e ele pode delegar para pessoas de direito público, como, por exemplo, uma autarquia. Então ele delega o exercício desse poder ao Detran. E aí fica fácil de você visualizar. Mas não pode delegar a pessoa de direito privado. Então no nosso material a gente vai marcar esse item também como errado. Poder de polícia, ele não é delegado à pessoa de direito privado, somente à pessoa de direito público. Questão 74 diz: consoante a doutrina majoritária, não se admite que o Poder Judiciário revogue atos administrativos ilegais praticados pelo Executivo. Um aluno mandou para mim lá no Facebook: professor, eu achei essa questão muito confusa. Mas é isso que a prova quer mesmo. A prova quer gerar uma confusão na cabeça do candidato. Perceba, com calma, que ela traz dois erros. Primeiro, ela fala assim, e a questão está errada: conforme doutrina majoritária, não se admite que o Poder Judiciário revogue atos administrativos. Tudo bem. Atos administrativos, ele fala do Executivo. Certo. Eu falei que a questão está errada, na verdade, ela tem duas impropriedades aqui, porque ela fala não, né? Não se admite que o Judiciário revogue ato do Executivo. Ok, não se admite. E ela diz, não se admite que se revogue ato ilegal.
também está certo, não se admite, porque o ato que é ilegal, ele não é revogado, ele seria anulado. Só que a questão disse não se admite, então a gente marca o item como correto. Você entendeu essa? Vem aqui no material, olha lá. No material eu vou marcar certa, porque ele diz que não se admite. Não se admite que revogue ato do outro poder, ok? É o princípio da separação dos poderes, não se admite. E também não se admite que ele revogue um ato que é ilegal. O ato que é ilegal, ele tem que ser anulado. Então a questão está certa por conta desse não se admite. 75 diz pra gente, ó, a convalidação, convalidar é consertar, é corrigir. A convalidação pode abranger os elementos forma e competência do ato administrativo. Perfeito. Convalidação, ela só incide nesses elementos. Competência, que é a competência que é delegável, e a forma, que é a forma não essencial. E terá efeitos ex tunc, questão também bem cobrada em prova. O efeito é retroativo? Sim, as provas sempre cobram dizendo que o efeito na convalidação atinge o ato desde o seu nascimento. Item certo, então vamos marcar aqui no material. Item certo. A convalidação pode abranger forma e competência e terá efeito ex tunc. Certinho. Próxima vai dizer assim: o excesso de poder é uma das espécies de abuso de poder e caracteriza-se pela atuação ultra vires do agente público. Realmente, o abuso ele tem duas formas básicas e uma terceira tratada por alguns autores. Excesso de poder ou desvio de poder, que é o desvio de finalidade, e ainda a omissão. Então, o excesso é uma das espécies de abuso? É. O excesso é quando o agente se excede, ele vai além da sua competência, atua fora da sua competência. E aí a prova inventou de colocar aqui pela atuação ultra vires do agente público. Ultra porque está ultrapassando os limites, né? Ultra é dessa ideia. Ultra vires é porque ele ultrapassou o poder dele. Então, se ele ultrapassou o poder dele, que é a competência dele, é excesso de poder? É o excesso de poder. Vamos marcar isso no nosso material. Excesso de poder é uma das espécies de abuso, ok? Atuação ultra vires do agente público, ok. Item certinho. 77 diz assim, é uma questão bem batida, o exemplo sempre é esse: a remoção de servidor público com o propósito de puni-lo pela prática de peculato contra a administração configura abuso de poder, na modalidade de desvio de finalidade. Certíssimo. A remoção, ela não tem a finalidade de punir. Se ela é utilizada para essa finalidade, há uma ilegalidade. Há um abuso de poder na espécie desvio de poder ou desvio de finalidade. Então a gente marca no nosso material item certo. Certinho. Nosso item aqui é realmente remoção, desvio de finalidade. O exemplo que você encontra nas provas sempre é esse. 78 diz assim: as organizações sociais, pessoas jurídicas de direito público, são criadas pelo Estado para desempenho de serviço público de natureza social. Bom, quando você olha pessoa jurídica, né? Dá um desconto aí. Pessoa jurídica de direito público, perceba, aí você já responderia. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Então aqui você já tem que saber que essa questão está errada. Mas eu vou além. A questão está errada e ela tem que ser retirada da sua prova. Eu defendo que essa questão ela tem que ser anulada porque esse não é um item cobrado no seu edital. O seu edital falou assim, ó: noções de direito administrativo, noções de organização administrativa, administração direta, indireta, centralizada, descentralizada. Então, eu acredito que esse é um item que cabe recurso. Se você errou, recorra por conta de não estar exigida aqui as paraestatais, terceiro setor, no seu edital, tá bom? Então, fica a dica. Eu vou marcar questão como errada. Lá no nosso material, marco essa questão como errado. Não é pessoa jurídica de direito público, não. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Vou colocar um A aqui para dar um desconto para a gente. Pessoas jurídicas. Muito bem. 79 diz assim: não se admite, na esfera federal, a delegação de atribuições para decidir sobre recursos e editar atos normativos. Olha, lá na Lei 9784 nós temos a indicação de delegação e avocação, e na delegação, a Lei 9784 traz a regra de que você não delega o que a gente chama de NOREX. NOREX você não delega. É o normativo,
recurso e exclusivo, ou seja, edição de atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e ainda matéria de competência exclusiva. Então, no nosso material, eu vou marcar com você que esse item ele está correto. Não se admite na esfera federal a delegação dessas atribuições. Decidir recurso e editar ato normativo. Poderia colocar aqui, ó, Norex. Parece nome de remédio, né? Norex, Denorex. Normativo, recurso e exclusiva. E aí a próxima questão, 80, fala assim. A fundação pública de natureza pública é denominada fundação autárquica. Muito bem, fundação autárquica ou autarquia fundacional, visto que possui regime jurídico muito semelhante ao da autarquia. Olha, muitos marcaram a questão como certa, mas eu creio até que a banca provavelmente vá jogar o gabarito como certo. Isso é o que eu acredito que a banca vá soltar, mas o item está errado. Por que ele está errado? Essa fundação pública de natureza pública, ela é uma autarquia. Por isso você chama de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então o regime jurídico dela, ele não é muito semelhante ao da autarquia, ele é idêntico. Então eu marco essa questão como errada, mas sabendo que a banca muito provavelmente vai considerar ela como certa. Mas eu defendo que ela é errada, porque o regime não é muito semelhante, o regime é idêntico. Para você ter uma ideia do que a doutrina fala sobre isso, eu peguei uma folha aqui. A doutrina diz assim, ó, o professor Marcelo Alexandrino, ele fala, ó, com referência às fundações de direito público, ele fala assim, seu regime jurídico é o próprio das autarquias. Palavras dele. E ele continua, repita-se, o regime jurídico de ambas é em tudo idêntico. Quando ele falou que é muito semelhante, aí eu acredito que o item está errado. Em tudo ele é idêntico. A professora de Pietro, ela diz assim, em resumo, usufruem dos privilégios e prerrogativas e sujeitam-se às mesmas restrições que em conjunto compõem o regime administrativo aplicável às pessoas jurídicas públicas. Então, quando ele fala que é muito semelhante, eu marco o item como errado. Vou marcar com você aqui. Vem lá comigo. Marco errado por ele ter dito muito semelhante. Enfatizo. Acredito que provavelmente a banca vai marcar certa. E aí eu recorreria. Se fosse eu fazendo a prova, eu teria marcado errado, sabendo que há essa possibilidade de uma discussão posterior. 81 fala pra gente assim. A desconcentração implica a instituição de nova entidade, nova entidade, dotada, portanto, de personalidade jurídica própria, para realizar certas atribuições da administração pública. Calma lá. Se falou desconcentração, esse Ozinho aqui, ele não está aqui à toa. Esse O é de órgão. Então a desconcentração está relacionada com a divisão interna da pessoa jurídica, estrutura em órgão. Só se lembrar dos órgãos do corpo humano, né? Coração, pulmão, rim, são órgãos, não são pessoas. Agora, se falasse descentralização, o E de descentralização é o E de entidade. Aí sim seria uma nova pessoa jurídica. Mas vamos marcar que o item está errado. Desconcentração não é entidade, nova entidade. Desconcentração é órgão. O de órgão. Se fosse descentralização, aí sim você ia marcar aqui entidade. Tudo bem? Próxima questão fala assim. As empresas públicas, diferentemente da sociedade de economia mista, devem adotar obrigatoriamente a forma empresarial sociedade anônima. Bom, a sociedade de economia mista, ela obrigatoriamente é uma sociedade anônima. Mas a empresa pública, ela pode adotar qualquer forma empresarial. Ela pode ser SA, limitada, em comandita simples, comandita por ações, ou qualquer forma, até uma que não existe. Então a empresa pública deve adotar obrigatoriamente a forma de sociedade anônima? Não. Vamos marcar isso no material. Não. Se ele falar sociedade de economia mista, tudo bem, mas a empresa pública, não. Ela pode adotar qualquer forma empresarial. Muito bem. Próxima questão diz assim. A responsabilidade civil por condutas omissivas será objetiva quanto à administração pública direta e subjetiva quanto à indireta. Meus nobres, a omissão, como regra,
gera um dever de indenizar numa responsabilidade subjetiva. A regra, não importa se é pessoa de direito público ou se é pessoa de direito privado aqui, se é administração direta ou indireta, isso não importa, essa diferença que a prova fez, isso não tem relevância. A regra é que a responsabilidade ela é subjetiva. Então a gente marca no nosso material item errado. Na omissão, a conduta é subjetiva. Não importa se é administração direta ou indireta, tá? Essa é a regra. Próxima diz assim: conforme decisão do STJ, prescreve em 5 anos o direito de pleitear indenização por reparação civil contra a fazenda pública, não se aplicando, portanto, o prazo de 3 anos previsto no Código Civil, por haver regra própria na legislação específica. É um decreto bem antigo que tem. Esse é um entendimento do STJ há muito tempo, que o prazo para a vítima entrar contra o Estado é um prazo de 5 anos. E o Estado contra o agente causador do dano é imprescritível. Então, a gente marca o item como correto. Realmente, vem cá comigo no material, nosso prazo aqui é de 5 anos. 5 anos o prazo de prescrição para essa indenização contra a fazenda pública, item certo. Próximo item diz assim: de acordo com o atual entendimento do Supremo, isso já é algo também antigo, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público de transporte, imagine uma empresa de transporte coletivo, é objetiva, relativamente ao usuário, e aí o Supremo diz também em relação ao não usuário. E a questão ficou errada por isso, porque ela falou não se estendendo às pessoas que não ostentem a condição de usuário. Item errado, vamos marcar no nosso material, item errado. Porque a responsabilidade ela é objetiva, tanto para o usuário, como também para aquele que não é usuário. Então, por isso a questão ficou errada. Próxima, 86. O Estado só deve responder civilmente por danos decorrentes de acidente nuclear. Aqui fechou a questão. Dano nuclear, que é a teoria do risco integral. Por acidente nuclear, caso seja demonstrada a falha na prestação do serviço. Já está errada a questão. A vítima ela não tem que demonstrar a falha na prestação do serviço. Ela não precisa ter esse ônus. A responsabilidade ela é objetiva. Comprovada a ocorrência de caso fortuito de força maior, exclui-se a responsabilidade estatal. Outro erro. Quando eu falo de dano nuclear, eu estou falando da teoria do risco, especificamente do risco integral. Responsabilidade é objetiva. Elementos: conduta, nexo e dano. Nesse caso, não cabe excludentes ou atenuantes de responsabilidade civil. Então eu marco o item errado. Vem aqui comigo. Olha lá, questão errada. Se falou acidente nuclear, ele está falando de teoria do risco integral. Teoria do risco integral. Por ser teoria do risco, por isso, ela é objetiva. Então eu não preciso provar essa falha na prestação do serviço. E por ser integral, ela não admite excludentes ou atenuantes. Que vai ser, inclusive, a discussão da próxima questão. E aí, mais adiante, ele fala exclui-se a responsabilidade, aqui também teria um outro erro. E aí a próxima, exatamente a discussão, diz assim: nos casos de responsabilidade objetiva por risco integral, até aí perfeito, risco integral realmente é objetiva, não se admitem, em regra, excludentes de responsabilidade. Ao contrário do que ocorre nos casos de responsabilidade objetiva por risco administrativo. Bom, quando eu explico para os alunos, eu falo assim: pessoal, nós vimos evoluindo nas teorias e responsabilidade, depois responsabilidade com a culpa administrativa, que é a culpa do agente, depois culpa do Estado na falta da prestação de serviço, e depois você já não fala mais de culpa. Depois você fala da teoria do risco. Na teoria do risco, não importa qual teoria esteja se adotando dentro do risco, ela é objetiva. Aí você tem duas, que é o risco integral, que é a que eu acabei de falar, que é o que você utiliza em danos nucleares, em acidentes, danos ambientais. A professora de Pietro fala ainda de uma situação, ataque terrorista contra a aeronave brasileira e outras situações do Código Civil. Esse é o risco integral. Lá você não admite excludente ou atenuante de responsabilidade, que é admitida no risco administrativo. A teoria, como regra que nós adotamos, é o risco administrativo. Quando eu proponho uma demanda em face do Estado, o Estado pode provar que o culpado sou eu por aquele dano, que é a culpa exclusiva da vítima. Muito bem, no risco administrativo isso é possível.
mas no risco integral não. Então, eu marco essa questão errada porque ela diz assim, nos casos de responsabilidade objetiva por risco integral, não se admite em regra, não é em regra não, você não admite em nenhum caso. Vem aqui comigo no material. Ó, não se admite em regra. O que é um regra? Item errado. Não se admite em regra excludente de responsabilidade? Calma lá. Aqui, para mim, a questão ficou errada. Inclusive, a doutrina vai falar que você não tem essa excludente de responsabilidade. Se você pesquisar em julgados do STJ, você também vai encontrar, tem um julgado que eu dei uma olhada ontem à noite sobre dano ambiental e fala exatamente isso, que não há falar em excludente de responsabilidade na teoria do risco integral, tá? Então, para mim, essa questão está errada por essa razão. Vamos seguir. Próxima questão nossa diz assim, 88, fala lá. O atributo da imperatividade vem de império, né? De força, cogente. O atributo da imperatividade permite que a administração pública constitua unilateralmente, por ato administrativo, obrigações para os administrados. A administração constitui a obrigação e impõe ao administrado. Trata-se de decorrência do chamado poder extroverso do Estado. Sim, poder extroverso. É a ideia de alguém criar uma obrigação e impor essa obrigação a outra pessoa. Eu falo que quem é casado sabe muito bem isso. A esposa impõe obrigação e o cara tem que fazer. É sempre assim. E ele tem que cumprir, óbvio, vai cumprir. Que tem como uma de suas características a possibilidade de a administração impor seus atos independentemente da concordância do particular. Questão perfeita, certinha. Eu vou marcar aqui questão certa. E a gente passa para a próxima. A próxima diz assim. Em regra, os atos administrativos são dotados de autoexecutoriedade. Ok, em regra são, não são todos, mas em regra são dotados de autoexecutoriedade. Prescindindo-se da previsão em lei ou da caracterização de urgência. Bom, a prova ela não detalhou. Alguns autores vão dividir essa autoexecutoriedade em exigibilidade, e vai dizer que o ato que é autoexecutável, ele tem essa exigibilidade, que é o poder de decidir, de impor alguma obrigação, mas executar, que é colocar isso em prática, a executoriedade, ela só existe quando tiver lei ou quando o ato for urgente. E a prova não fez diferença. Uma outra prova não fez essa diferença e falou assim, que no caso da multa, o ato não tem a autoexecutoriedade. Também não foi feita a diferença. E o item foi dado como certo. Porque a multa a administração pode impor, mas não tem como tirar o dinheiro da pessoa. Ela vai precisar do judiciário. Então, nesse item, quando ele fala, em regra, os atos são dotados de autoexecutoriedade sem fazer essa divisão, prescindindo de previsão em lei, aí eu acho que o item está errado. Eu defendo aqui que o item tem que estar errado, porque você vai precisar ou da previsão em lei ou da urgência que caracteriza essa executoriedade. Se ele não fez diferença, eu acredito que ele vai marcar o item como errado. Vem aqui comigo no material. Quando ele falou prescindindo-se de previsão em lei, aí eu tenho para mim que o item está errado aqui. Muito bom. Questão 90, nosso último assunto aqui, diz assim, consoante a doutrina majoritária, considera-se exercício do poder hierárquico a atividade do Estado que condiciona a liberdade e propriedade do indivíduo aos interesses coletivos. Poder hierárquico é isso? Da ideia de hierarquia? Não. Esse aqui é o poder de polícia, está lá no Código Tributário Nacional, poder de polícia. Então a gente vai marcar esse item, vamos lá marcar? A gente vai marcar esse item como errado, não é poder hierárquico, é poder de polícia. Então é isso. Espero que tenha saído tudo bem. Se não saiu, estuda para o próximo. Não abaixa a cabeça. Levanta a cabeça, bola para frente, estuda para o próximo que ele vem aí. Os erros servem para a gente aprender com eles. Então você aprende e na próxima prova não erra mais. E se você foi bem, meus parabéns. Sucesso nessa nova caminhada aí. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Conte sempre comigo. Tchau. Fica com Deus.